Ok, vamos continuar. Então, beleza. Perguntas pré-aula vão ser naquele Google Doc, ok? Já estamos gravando aqui. Para quem eu comecei a aula, esqueci de gravar, rapidamente, as aulas vão ser gravadas, apresentadas antes da aula presencial. Vocês vão ler artigos que serão open access. Vocês vão ocasionalmente responder questionários anônimos para eu saber o que vocês sabem de algum assunto antes de eu apresentar, ou o que vocês pegaram do assunto depois que eu apresentei. E as perguntas pré-aula vão estar nesse Google Doc, que tem esse encurtador aí, bit.ly Microplastic 1. Microplast 1. Beleza. Então, síncronas. Síncronas. Vocês vão participar de enquetes, ocasionalmente durante a aula, nós vamos fazer isso agora, no Menti, que a gente pegou emprestado do MBI aqui da UFSCar. O agradecimento está no fim, mas eles apoiaram muito essa disciplina, porque eles estão muito acostumados com um grande público. O MBI foi mãe com a gente, foi muito legal. Perguntas ou comentários sobre as aulas e os artigos para leitura. Esse momento é para isso. Se você não assistiu o vídeo, não leu o artigo, venha. Venha na aula mesmo assim. Se essa semana foi muito difícil para você e você não conseguiu ler, venha. Você vai aproveitar menos do que quem leu, do que quem assistiu o vídeo. Mas venha para acompanhar. Ok? Eventualmente, eu vou pedir para algumas pessoas, para eu garantir que vai ter quórum de perguntas ou comentários, eu vou pedir para algumas pessoas fazerem isso uma semana antes. Então, eu vou querer comentar algum gráfico muito importante de algum artigo. Eu vou pedir para 3 ou 4 pessoas lerem e virem com alguma opinião. Mas, de qualquer modo, não é obrigatório. E tem algumas dinâmicas que eu vou preparar justamente para evitar o silêncio, o pior inimigo do professor online, que é o silêncio absoluto da classe. Mas nós temos agora, por exemplo, nós temos aqui 190, quase, temos 200 pessoas aqui presentes. Então, 204 pessoas. Então, quer dizer, tem que ter pergunta, tem que ter participação. Mas se não tiver, tudo bem, vai ter as dinâmicas. Essas dinâmicas, eu estou usando o Wonder. Então, é mais uma atividade para a gente ver agora. Então, vocês entraram lá no Google Doc, agora vocês vão entrar no Wonder. Deixa eu explicar o que é o Wonder. Vocês vão usar esse link aqui, Microplast 2. Hoje nós só vamos entrar lá para conhecer a ferramenta. Na semana que vem, a gente já vai entrar lá para discutir. Então, na minha experiência, a gente fez um Journal Club de microplásticos. Quem sabe um produto dessa disciplina não é reativar o Journal Club, que a gente se encontra mensalmente, para ler um artigo todo mundo, e a gente se encontra de maneira online para discutir esse artigo. E isso aconteceu de maneira muito legal, muito bem sucedida no Wonder. Deixa eu mostrar o Wonder para vocês. Está aqui já. O Wonder é essa plataforma aqui. Então, essa plataforma, ela tem... você vai criar um avatar, você já vai entrar lá. Deixa eu mostrar antes. Vocês vão criar um avatar, vocês vão clicar naquele link, criar um avatar. Não clica ainda. Aqui você tem algumas separações por tema de interesse. Quando você pega o seu avatar e aproxima o seu avatar de outro avatar, esse cara aqui, ó, é o avatar do dono do Wonder. Aí, ó, eu chego perto dele, automaticamente gera um círculo e eu começo a conversar com ele aqui, tá vendo? Aí ele está falando comigo, está dizendo que o Wonder é maravilhoso, etc. Então, não conversem com ele. Ele está aí só porque é a primeira vez que está todo mundo usando. Daqui a pouco ele some. Então, vocês têm alguns interesses. Vocês vão gastar um tempinho conversando com as pessoas aqui. Então, uns 10 minutinhos a gente vai ficar brincando aqui no Wonder. Alguns não vão conseguir entrar, não tem problema. Esse link vai ficar ativo sempre. Então, vocês podem entrar em outros momentos e achar a melhor configuração, se é no celular, se é no browser, qual browser. Antigamente, os browsers eram melhores que os celulares e o Chrome era melhor que os outros browsers. Mas hoje, eu uso essa plataforma desde que eles são gratuitos. Hoje eles são pagos. Para mim é gratuito ainda, porque eu participei do movimento de crescimento da Wonder. E hoje, como eles são pagos, eu imagino que eles já resolveram esse problema, mas vocês vão descobrir agora se eles resolveram mesmo esse problema ou não. Então, o que vocês vão fazer é entrar nessa plataforma agora.
Então, vocês vão clicar aqui, eu vou copiar no chat de novo. Vocês vão pegar esse encurtador aqui. E vocês vão chegar num site que vai... Cadê vocês? Tá aqui. Vocês vão chegar num site que vai pedir uma foto, vai pedir uma selfie, vai pedir informação, vocês vão cadastrar, é rápido. E aí vocês vão entrar lá e vão gastar um tempo indo pro quadrinho de... O quadrinho você não tem que entrar, só tem que ficar em cima dele. Ele é um marcador posicional só, não tem nada. Tem uma coisa chamada área, que a gente vai usar mais para frente, que aí sim você entra. Mas aqui não. É só caminhar e conversar com as pessoas, ok? Todo mundo recebeu o chat aí? No chat, o link? Sim. Obrigado. Deixa eu aproveitar que vocês estão fazendo essa atividade e eu vou ver as perguntas. Thalita levantou a mão. Thalita, pode falar. Oi, bom dia. Desculpa, eu caí, a minha conexão caiu. Poderia mandar o link do Google Docs, por favor, de novo? Claro, mando sim. Obrigada. Microplast 1 do Google Docs, Microplast 2 do Wonder, ok? Deixa eu só ver se tem perguntas, ainda não, mas no Google Docs já tinha uma pergunta. Pô, várias perguntas, ótimo. Ok. Ó, eu vou responder assim que a gente acabar a atividade do Wonder. É legal. Poxa, fantástico. Vocês são ótimos. Obrigado por estarem participando aqui. Ótimo, maravilha, maravilha. Deixa eu ver se vocês estão no Wonder. Não entrou ninguém ainda. Ah! Entrou todo mundo aqui. Ótimo, maravilha. Ótimo. Tá todo mundo quietinho aí no Wonder? Uma boa prática. Tá todo mundo quietinho aqui no Google Meet? Uma boa prática é eu desligar o fone aqui do Google Meet para não ter duas fontes. Eu vou desligar o meu. Olha, quem está com... De novo. Quem está já mexendo bem, estou conversando, muta a aba para eu não atrapalhar a conversa de vocês, tá? Para quem está parado ali, não sabe bem como fazer, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar, ok? Vou para aquela aba e vou mostrar como é que faz. Ó, aqui, onde eu tô? Ah, eu já entrei num grupo aqui. Eu tô perdido. Eu tô no grupo com Renata. Tá aqui, deixa eu sair do grupo. Ó, eu posso sair de um grupo. Eu quero fazer um grupo com as pessoas. Suzana Maria Lures. Eu clico atrás dela. Aí aonde eu clico, o meu avatar vai. Aí eu chego perto da Suzana e eu crio um círculo com a Suzana. Oi, Suzana. Tá aqui. Oi, Suzana. Oi, Mise. Olha o Mise aí. Ei, Mise. Tudo bem? Entrou Felipe. E aí tá mostrando, tá aqui um grupo. Aí eu quero sair desse grupo. Eu quero ir para outro grupo. Eu quero ir aqui para o grupo da identificação. Eu clico atrás deles. Aonde quer que eu esteja, ó, meu avatar vai embora do meu clique. Ó. Entrei no grupo de identificação. E eu vou andando. Já entrei aqui. Estou incomodando a conversa deles aqui. Oi, Glaucinei. Oi, Clésia. Carolina, Ana. Tudo bem? Vou sair do grupo. Uma coisa engraçada, às vezes você quer conversar com alguém. E alguém não quer conversar com você. Aí o avatar vai fugindo de você. Aí você vai correndo atrás desse avatar. Mas isso acontece mais em festa do que em evento acadêmico. Essa plataforma, ela é usada para eventos acadêmicos, para festa, para eventos pós-conferência. Então, é bem útil. Eu vou sair aqui, estou atrapalhando vocês. Ótimo. Então, eu estou aqui no Google Meet. Não sei se tem mais alguém aí querendo
com problema, eu vou dar mais uns 5 minutinhos para vocês irem conversando. Se alguém tiver problema, me fala aqui, tá? Eu vou até liberar o chat agora, para vocês postarem se tiverem problemas, ok? Ana Carolina, pode falar. Oiê, bom dia. Eu estou apanhando ali no outro programa, no Wonder. Eu não consegui me achar ainda no meio. Tem algum esquema de descobrir onde eu Pega estou? o mouse, vai bem longe e clica no mouse, porque o seu avatar vai correndo até o ponto em que você clicou no mouse. Ah, tá, mas tem que estar dentro do... Não veio o meu avatar. Não achei ainda pro... Você está no computador, né? Estou. Tenta mudar de browser, para ver se funciona melhor. Pediram para colocar o link novamente. Vou pôr o link do Wonder aqui novamente. Mais alguns minutinhos, ok? A Francisca já falou que o Opera não é suportado. Obrigado, Francisca, por compartilhar. Então, beleza. Era para dar problema agora mesmo. A ideia é que vocês vão tentando durante a semana. Vai ficar livre direto, eu não preciso abrir. Juliana, não são identificados de interesses, apenas a quantidade de pessoas em cada um, passando pelo mesmo. Eu não entendi. Fechem o mic, galera. Espera aí, aqui eu volto. Eu vou sair do... Cadê o Wonder? Beleza, então já conversamos aqui, já deu um tempinho bom. Eu vou lá no Wonder acabar com a festa lá. Só vou fechar o microfone aqui, peraí. Você está sem áudio, professor. Isso aí, eu ia falar isso agora. Sim. Tá sem áudio, Walter. Eu ouço, eu estava vendo. Estou ouvindo. Aqui tá normal. É que o áudio tá sendo, eu acho que pelo Wonder, ou não sei. Não tem. Uhum. Exatamente, está saindo pelo Wonder e não pelo Meet. Eu também não ouço. Nem eu. Pronto. Agora tá todo mundo ouvindo. Eu desliguei o fone no Meet de propósito para o pessoal só do Wonder ouvir. E vai ser assim nos dias de aula. Então, o que eu estou fazendo agora é mostrando o broadcast. Vocês estão vendo a minha cara inteira, que é o que vai aparecer no Wonder quando acabar o tempo da discussão das dinâmicas no Wonder. Nesse momento que eu faço o broadcast e falo para todo mundo aqui, com essa carona aqui, aí é para todo mundo parar de usar o Wonder e voltar para o Google Meet. Tá bom? Essa é a dinâmica. Então, deixa eu sair daqui, eu vou parar o broadcast. Beleza. Agora vocês todos saem do Wonder e vêm para o Google Meet. Ok? Essa é a ideia. Por isso que vocês não estavam me ouvindo, porque estava parado aqui. A ideia era falar com o pessoal que estava no Wonder. Tá ótimo. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o Wonder?
Ó, o Vitor falou áudio duplicado. É o que eu tento evitar. Quando eu estiver no Google Meet, quando eu tiver atividade no Wonder, no Google Meet eu vou fechar o áudio justamente para não ter... E aí, se você não estiver me ouvindo, porque você já saiu do Wonder, tudo bem. É para eu estar falando com o pessoal do Wonder. Tá bom? Aí o pessoal aqui... Legal, tá todo mundo aqui, maravilha. Acho que tá tudo certo. Algumas pessoas tiveram dificuldade, mas é isso. Então tá bom. Acho que deu certo, acho que foi bem sucedida a brincadeira lá no Wonder. Então vamos voltar para a aula. Então tá bom. Gostaram do Wonder? Professor, Oi. você vai sempre enviar para a gente esses links ou são já pré-estabelecidos? Pré-estabelecidos. Esse link, Microplast 2 e Microplast 1, o 2 vai ir sempre para o Wonder e o Microplast 1 vai sempre para o Google Doc. Beleza, ok. Valeu, obrigado, Renata. Maravilha. Então, tá ótimo, vamos continuar. E uma outra coisa que vai ter na aula é a entrevista com pesquisadores brasileiros. Então, em geral, as pessoas que eu já conheço, mas aceito sugestão se vocês quiserem conversar com alguém. A ideia é chamar pesquisadores que participem dessa conversa sem fazer aula, sem apresentar nada. Então, por exemplo, vou chamar a Andrea Neves, já confirmou, que ela trabalha com coleta. Foi a primeira coleta no Rio Guaíba. Ela trabalha bastante com o ecossistema aquático lá do Rio Grande do Sul. Ela é muito experiente, acabou de voltar de um pós-doc bem legal. E aí, nesse dia, a gente vai falar de coleta. Vai falar dos percalços de ter que mexer com barco, de ter que alugar barco. Quanto custa fazer uma ida a campo? Quanto custa? Assim, é para perguntar as coisas que vocês não veem no paper. Os bastidores do trabalho acadêmico da Andrea Neves. A Cassiana Montagnier, que é a autora principal do primeiro artigo que a gente vai ler, que eu vou mandar depois, que é na Revista Virtual de Química, Open Access, ela vai vir falar com a gente também, e aí tem mais gente para vir conversar com a gente. Então, em algumas aulas, nós vamos ter alguns convidados para a gente bater papo. Está sem áudio. Está sem áudio? Não, Vidiane, dá uma olhada, acho que pode ser a sua recepção. Show. Beleza, então o pessoal já está falando aqui. Ótimo, então vamos continuar. Alguns protocolos. Primeiro, esse aqui, ó. Esse é o principal. Vocês têm que entrar, já falei no comecinho, vou falar de novo, porque acho que nem estava gravando nessa hora. Vocês têm que entrar com o e-mail. Matheus, legal, eu mando sim. Já vou mandar, deixa eu terminar esse slide aqui. Vocês têm que entrar na aula com o e-mail do convite, com o e-mail principal de vocês. E aí eu não tenho que fazer pedido. Os e-mails da UFSCar automaticamente entram, desde que estejam convidados. Os e-mails de fora eu coloquei no Google Meet desse evento. Então, vocês conseguem entrar sem ter que ficar clicando. E sem eu ter que ficar clicando. Mesmo que eu tenha um auxiliar, eu prefiro que ele fique dedicado ao chat, a ver perguntas, a comentários. Então, é importante a gente manter esse hábito, desde que possível, para garantir a fluidez da aula, tá? G Suite entra sem pedir permissão desde que esteja no Google Meet. Se você tiver algum e-mail que você prefere que eu insira no Google Meet, no convite do Google Agenda, me manda o e-mail que eu insiro, tá bom? Beleza. Gabriele, pode falar. Professor, eu mandei um e-mail, só que eu criei um e-mail só para as questões do mestrado. Eu vou te enviar depois para você inserir, por gentileza. Perfeito, tranquilo. Pode mandar. Bom, artigos obrigatoriamente de acesso aberto. Vai ter artigo que não é de acesso aberto. Eu vou até mostrar um agora, daqui a pouco, quando eu for falar da ementa. E aí, o que vai acontecer, eu estou pedindo autorização para usar em aula. Acho pouco provável que eles autorizem. E aí, quando for acontecer isso, eu vou falar do artigo, não vou mandar para leitura, talvez eu mande um gráfico e peça para vocês interpretarem esse gráfico. Dou os detalhes com o texto meu mesmo e peço para vocês interpretarem. Caso eu não possa fazer isso, porque a gente tem que fazer tudo legalmente aqui na disciplina, eu vou
discutir ele com vocês sem gravação, de maneira síncrona, como se eu tivesse sentado com vocês, lendo o artigo que eu imprimi, que eu tenho acesso, eu posso imprimir, e aí eu estou mostrando ele para vocês. Então, imagino que isso pode estar se aproximando da legalidade, mesmo que não seja tão legal. Mas é difícil escapar de alguns artigos muito bons para a gente ter uma boa discussão de conteúdo. Aqui está funcionando bem, o pessoal está levantando a mão, está abrindo o microfone, então provavelmente eu não vou silenciar. Conforme tiver muito problema de som externo, as pessoas que acabam esquecendo o microfone ligado, aí eu silencio os microfones, tá? E aí levanta a mão virtual, usa o chat, a gente vai desenvolvendo aqui, mas até agora está andando bem. Em geral, a aula sempre vai ser em português, o vídeo gravado vai ser em português, os slides serão em inglês, ok? E aí, quem tiver essa dificuldade com o inglês, eu vou também mandar o PDF do slide, e aí vocês vão poder passar no Google Translator, fazer alguma coisa. Tem o Google Translator com imagem do celular, dá para fazer legal, tá bom? A avaliação da disciplina, ela vai ser por presença e por participação nas atividades, ok? Então, tem que vir na aula síncrona, tem que participar. Ah, fiquei doente, tive um problema grave, tive um problema pessoal, beleza, não tem problema, me dá um toque só, que está garantido, tá? Não tem nenhum sistema muito rigoroso aqui, mas tem que participar da aula síncrona, a gente vai emitir um certificado para os alunos especiais que fizeram a matrícula no tempo hábil e vai estar tudo certinho. Mas é importante estar na disciplina, é importante ter a participação do evento síncrono. Então, qualquer problema, não precisa me explicar, não precisa justificar, só precisa me avisar, tá bom? Que vocês estão vivos ainda. Por quê? A gente vai fazer a matrícula dos 290 inscritos na disciplina, uma a uma, inserindo no sistema. Então, a gente vai fazer essa matrícula, provavelmente, depois da segunda aula. Então, as pessoas que não vieram nem na primeira e nem na segunda aula e não me avisaram que teve algum problema, essas pessoas eu vou jogar direto para aluno ouvinte. E aí a gente não insere na matrícula como aluno especial, tá bom? Então é isso. Mas se você tiver qualquer problema, só me dá um toque, que isso não vai acontecer, tá bom? Beleza, vamos seguir. Algumas estatísticas só para falar com vocês. Bom, primeiro, eu não gostei de pedir algumas informações para vocês, mas é regra da universidade. Então, quero pedir desculpa. Já pedi desculpa na apresentação do formulário, para quem fez por formulário. Mas renovo aqui os pedidos de desculpa. Se alguém não quis colocar alguma informação, mas tinha lá. Já inventaram um grupo de WhatsApp da disciplina aqui. Tá ótimo. Então é isso. Peço desculpas, mas é política da universidade. A UFSCar, ela tem um programa muito sério de apoio a minorias e ela precisa desses números para a estatística de todas as disciplinas, de todas as atividades. De qualquer modo, é inadequado. Assim, eu acho. A disciplina tem uma predominância feminina, 2/3. Temos uma diversidade de países, poucos membros de cada um dos países que não são Brasil, mas a gente tem Cabo Verde, Equador, México, El Salvador, Portugal, Uruguai, Chile, Colômbia e Peru. Mas, obviamente, a maioria absoluta é do Brasil e os slides são em inglês para garantir acesso. Porque é em inglês mesmo. Eu trabalho em inglês, a gente faz tudo em inglês, tem que ser em inglês, lamentavelmente. A comunicação científica por escrito acaba sendo a língua franca, é o inglês. Mas eu não falo espanhol, então eu até falo, mas eu não escrevo em espanhol, então ficou em inglês para atender os interessados de outros países que não falam português. Dos 290, 49 alunos são de graduação, e eu tenho mais coisa para falar para vocês, mas quem vai me dizer o que eu vou falar para vocês são vocês. Então agora nós vamos testar uma dinâmica que a gente usa em aula, que a gente vai usar muito em aula, que é o Menti. Então agora vocês vão entrar no Menti, eu vou pôr no chat aqui para vocês. Vocês vão entrar nesse site, menti.com. Deixa eu mandar para vocês.
Grupo de WhatsApp, hein? Puxa vida, não. Muito grupo de WhatsApp na nossa vida. Ó, tá aqui. Vocês vão entrar no site menti.com e vocês vão colocar esse link, esse número. Esse número é o código que vai levar vocês para a atividade que a gente vai fazer agora. Então, isso eu vou fazer muito durante as aulas e é muito importante que vocês respondam. Então, vejam se vocês têm problema, se não tem, como é que vocês vão fazer, porque é importante para eu poder ver o que vocês entenderam do que eu falei, para a gente corrigir o curso na hora, né? Corrigir, ou eu corrigir o curso de vocês, ou vocês corrigirem meu curso, porque a aula é uma troca, né? Convenhamos. Ó, tá aqui. Mentir. Ah, tá funcionando super bem, ó. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Eu recebo em tempo real. Então, vocês podem ver aqui, vocês estão vendo, né? Da universidade, docente e pós-doc, temos 12 pessoas aqui. Espera aí, que veio alguma coisa. Alguém me chamou aqui. Tá aqui. 16, ou são docentes, ou são pós-doc, 17. Ah, já estão, tá rápido. A maioria da universidade, mestrado ou doutorado, tem um número muito bom de alunos de graduação, legal, que os alunos de graduação estão se interessando. E em breve, os alunos de graduação que estão no vermelhinho vão poder estar no rosinha, em breve, espero. Ou no amarelinho, trabalhando com microplástico, que é a indústria. Tem 4 profissionais que trabalham na indústria aqui. Os 22 da Universidade de Graduação podem considerar também ir para a indústria e trabalhar com o meio ambiente, porque isso é muito necessário e as indústrias precisam dessa abordagem. 7 de instituição de pesquisa, 3 para outros. Legal. Perfeito. Apareceu alguém aqui. Ok. Então vamos seguir. Agora eu quero que vocês entrem na segunda. Aí. No segundo slide, que é de que estado vocês estão. Já está aparecendo. Legal. Só usa sigla. Ó, o Ceará pode escrever CE, se eu não me engano, o Amazonas AM. Tentem usar a sigla para a gente homogeneizar isso aqui. Legal. Tá mais ou menos estabelecido, que tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Paraná, bastante. Boa, Paraná, legal, massa. Deixa eu ver o que apareceu aqui. Maria Daniele, pode falar. Professor, eu estou um pouco perdida. Tem como você voltar a explicação de como entrar no programazinho? No Menti, claro. Ó, eu vou pôr no chat. Eu pus no chat, vou pôr de novo. Cadê? Tá aqui. O site é www. Deixa eu escrever com www.menti.com. Eu acho que eu. Aqui, ó. Menti.com. Clica nesse link. Aí depois você vai aparecer um espaço em que você vai colocar esse código aqui. Quando você colocar o código, você vai ter acesso à minha apresentação, à minha pergunta. Ó, aqui já está mais ou menos estabelecido. Ah, peraí, a Daniela tinha feito uma pergunta, mas tinha mais alguém. Cadê? Era eu, professor, a mesma pergunta que ela. Era mesmo? Obrigada. Legal. Então agora é só tocar o barco no chat. Show de bola. Ó, então aqui a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Legal, bastante gente de vários lugares. Muito, muito legal. Ótimo. Poxa, ia ser bem legal. Ó, tem um CL aqui que eu chuto que é Chile. Obrigado, graças. Quem tiver, qualquer um que esteja aqui na disciplina e quiser se manifestar, pode se manifestar na língua de interesse, tá? Eu entendo espanhol, eu falo espanhol, não escrevo, mas falo. Minha esposa é cubana, então em casa a gente fala espanhol. E em inglês não tem problema. O Imísia aí, se sentir vontade, o Imísia é um aluno que eu conheço, se sentir vontade pode falar em português ou em inglês, Imísia. Você que manda. E não tem problema, que a gente traduz depois. Então tem Alagoas, legal, fantástico. Ó, tá jóia. Então vamos passar para o próximo.
A próxima pergunta para vocês é seu interesse na disciplina. Uma palavra, escreva a palavra que você quiser. Então, tecnologia, remediação, toxicidade, identificação, natureza, sustentabilidade. Ó, biodegradação, TCC, massa. Legal, ótimo. Riscos. Professor, eu não estou conseguindo, não, visualizar isso, não. Deixa eu ver você. Aliane, você clicou no www.menti.com? Sim, eu cliquei naquele link lá, que o senhor enviou e coloquei o código. Colocou o código. E aí não aparece nada? Não, apareceu para mim digitar uma sigla lá. Aí eu digitei a do meu estado. Perfeito. Então, isso apareceu. Agora, isso você já fez. Agora você tem. Se você entrar lá de novo, dá um refresh e ver se você consegue ver esse que está na tela agora. Seu interesse na disciplina. E eu vi aqui, ó, eu vou copiar um link, ó, só para esse slide. Dá uma olhada, Liane, se você clicar nesse link, se dá. Ah, a Larissa falou, tem que atualizar a página sempre. Deu agora, Liane? Vou tentar novamente. Show, vai lá. Ó, microplásticos no oceano, processamento, ótimo, vamos discutir bastante processamento. Apareceu um Rio de Janeiro aqui, acho que era do slide anterior. Perfeito. Mercado de trabalho, show, show. Vamos falar disso. Obrigatoriamente. Políticas públicas, análise cor, tipo, tamanho, maravilha, vamos discutir muito. Políticas públicas, vamos discutir. Poluentes nos microplásticos, assunto muito legal. Sorção, degradação. Pesquisa está batendo. Conhecimento, toxicidade, dissertação. Tem TCC, tem dissertação. Depois eu vou ver se apareceu tese. Aí eu vou mandar um arrazoado da resposta toda aqui para vocês. Está ótimo. Poxa, ficou biomonitoramento, biodegradabilidade, mas está aqui. Olha, das palavras, conhecimento e pesquisa é de escopo amplo, né? Agora, das palavras, dos interesses mais específicos estão toxicidade, identificação, sustentabilidade, caracterização, degradação, monitoramento. Está ótimo. É o core da pesquisa em microplásticos. Perfeito, que massa. Que bom. Estamos alinhados. Estamos bem alinhados, eu e vocês todos. Vanessa, pode falar. Bom dia, desculpa que eu estava tentando entrar igual as meninas, mas já consegui aqui. Show. Esqueci de tirar a mãozinha. Perdão. Tranquilo, obrigado, Vanessa. Ó, agora eu vou mandar a última pergunta. Espera aí, não, acho que nem é mais... Aqui, a última. Deixa eu perguntar a opinião de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Aqui tem importantes fontes de microplástico. Aí atualizem a tela de vocês. Eu acho que eu consigo aqui mandar o link. Aqui, ó. Quem acha que são as mais importantes fontes de microplástico? Ou a água que você bebe, ou o ar que você respira, a sua roupa, seu carro, seus cosméticos ou sua cerveja? Aqui tem o número de questões, o número de pessoas que já estão respondendo. Deixa eu voltar para ver como é que vocês estão. Maravilha. Uau, muitas perguntas. Ótimo. Maravilha, vocês estão usando para comentar também sobre os interesses de vocês. Maravilha, ótimo. Poxa, virou um princípio de networking aqui, o Google Doc. Não esperava, que bom. Professor, envia o link, por favor. Vou enviar de novo. Aliane, peraí. Aqui. Cadê? Tá aqui. Copy link. Tá aqui. A Alana perguntou se a gravação da aula ficará disponível. Essa gravação, essa aqui de agora, vai ficar disponível não listada no YouTube. Para quem não veio hoje, que dos inscritos são aproximadamente umas 80 pessoas, 70 pessoas, vai poder ver as regras da aula, que é o que a gente está fazendo aqui. Aí, as aulas que vocês vão usar
as aulas que vocês vão assistir, elas vão ficar listadas no YouTube, vão ficar de boa lá para todo mundo ver. Juliana perguntou se haverá lista de presença. Não, o Google Meet me dá a lista. O Google Meet me dá a lista, assim que acaba essa gravação, ele me manda a gravação, depois de um tempinho, ele me manda a lista, tá? Ok, então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver. My first, aqui. Sua roupa, seus já foram quantas pessoas? 176, tá ótimo. Acho que quando chegar em 180 eu vou comentar. Acho que não muda mais, né? Deixa eu fazer um comentário rapidinho para vocês, então, de onde vem os microplásticos aí. Sua roupa, sempre que vocês virem algum comentário do tipo, vai ter mais microplástico no mar do que peixe, vai ter mais microplástico do que estrela no universo visível. Sempre que tem essas estimativas bem exóticas, é por causa das microfibras. E também porque ninguém conta os nanoplásticos, porque aí a gente está no mato. A gente discute isso depois. Porque o nanoplástico é uma lacuna, assim, ensurdecedora na área de microplásticos. Bom, sempre que a gente fala tem essas ponderações em unidade de fragmento, leva em consideração microfibra, porque é muita microfibra que sai da nossa roupa. Então, da lavagem da nossa roupa e do nosso uso. Tanto que um dos problemas de controle de qualidade do monitoramento que você faz no laboratório, quando você pega a sua amostra de sedimento, de solo, quando você digere algum invertebrado, quando você pega a amostra de ar, você leva para o seu laboratório é você não deixar os microplásticos da nossa vida que eu estou respirando neste exato momento entrarem na sua amostra e você contar eles como se fosse microplástico que estava no solo que você coletou. E isso acontece com a sua roupa. Então tem um monte de coisa, você vai mexendo, vai caindo. Eu já fiz experimento de só fazer assim, em cima de uma placa de Petri, estavam lá as microfibras. Então, quando você conta em milhares, tudo bem. Hoje você não publica mais sem ter controle de qualidade. Mas quando você conta em milhares, tudo bem. Quando você conta em unidades, pode ter vindo do seu laboratório. A amostra não tinha nada. Então é importante ter controle. A gente vai ter uma aula só disso. Beleza. Cosméticos, muito microplástico, mas eles já estão em processo de banimento, né? Então, quando você vê as ponderações lá de fonte, tem uma porcentagem muito pequena vindo de cosméticos, mas tem bastante. Mesmo tendo pouco dos microplásticos que vão ao mar, por exemplo, dos cosméticos, 1 a 2%, já é coisa pra caramba e é uma coisa que a gente pode reduzir, né? Então tem muita política pública em relação a isso, já tem várias substituições espontâneas da indústria, porque é um assunto importante, é um assunto que pega no consumidor. Já tem política pública para substituir esfoliante de cosmecêutico, mas tem bastante em cosmético. Glitter, né? Não precisa nem falar nada. Água que você... Glitter vai em cosmético, né? É uma luta, foi uma luta na minha casa para minha filha não usar glitter. E hoje ela aprendeu que se ela usa glitter para boneca ou para nela mesmo, não é para lavar na pia, é para tirar com o papelzinho, joga no lixo. Porque o glitter vai embora. Se ele gruda em tudo, imagina no meio ambiente. Bom, mas beleza. Glitter tem em tudo quanto é lugar, microplástico esfoliante tem em tudo quanto é lugar, vamos falar disso. A água que você bebe, se tem alguma coisa que é alvo de política pública que está bem avançado, é questão de água potável. Então, a gente vai falar disso também. Então, a água que a gente bebe tem microplástico, já tem protocolos. A Califórnia está para sair, se já não saiu, o primeiro protocolo para fazer análise estandardizada, né? Assim, protocolo normatizada, para seguir o protocolo deles, a norma deles, para poder dizer, não, essa água tem esse nível de microplástico, isso você pode beber. Seu carro. O carro tem um microplástico que é terrível, que é muito difícil da gente falar que vai regular algum dia. Pneu. Quando eu for falar de startup, quando eu for falar de tecnologia, uma das que eu mais gosto, mais interessante, é a de controle de microplástico que sai do pneu. Essa é fantástica, a gente vai discutir depois. O ar que você respira, tem um paper que a gente vai discutir, que é sobre microplástico que cai da atmosfera, que é um paper que chegou à conclusão de que tem 1 milhão de toneladas métricas
caindo no oeste americano, nas áreas preservadas. Desculpa, 1 milhão não, 1 tonelada métrica nas áreas preservadas só. E a gente vai ver esse paper depois. Então tá aqui, a gente está respirando microplástico agora. Fora os papers, um paper brasileiro, do pessoal da USP, primeiro autor, o Fernando Amato, que é de microplástico no pulmão. O pessoal fez autópsia de pulmão, então acharam em vários pulmões, e um outro paper que não é do Brasil, mas é muito legal, que pegou microplástico no pulmão de gente viva, que foi feito em colaboração com o cirurgião. Então o pessoal fazia cirurgia de pulmão, o cara pegava lá uma amostrinha do líquido de dentro do pulmão e via se tinha microplástico. E tinha. Então não tem como negar. Isso não tem como negar. Se faz bem, se faz mal, esse é um debate que a gente vai fazer ao longo da disciplina. Mas que está em tudo quanto é lugar, não tem como negar. E cerveja é um dos primeiros papers que mais impressionou, que fez o assunto microplástico entrar na mídia, é microplástico nos alimentos simples. Então, bebidas, cerveja tem. Foi um paper, inclusive, foi polêmico, porque ainda era o começo da pesquisa de microplástico, e o pessoal reclamou que não tinha um controle de qualidade muito legal, mas qualquer bebida você vai ter alguma coisa. Só não vai ter se você realmente tem um controle de qualidade para isso, tem um controle no sistema produtivo para isso, e quase ninguém tem. Mas é muito comum você encontrar paper em alimentos simples, em alimentos não complexos, não multicompostos. Então, água, cerveja, vinho, mel, sal, ou seja, essas coisas que você dissolve, passa no filtro e avalia, nada é fácil, mas é muito mais simples do que, por exemplo, achar microplástico numa lasanha congelada, que ninguém faz. Isso é inédito. Alimentos complexos, tirar microplástico de um sistema é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado. Então, a questão de microplástico em comida a gente discute depois, mas está aqui. Então, é legal eu saber dessa concepção de vocês. Deixa eu voltar aqui. Para mim é importante, como professor, saber da concepção de vocês sobre os diferentes temas para eu poder trabalhar. Então, essa dinâmica que a gente fez agora é uma dinâmica que vai acompanhar as aulas síncronas, ok? Tá bom? Vamos voltar. Maravilha. Nanoplástico, aqui tem uns comentários, eu vou ter que ler depois com calma. Mas o último foi da Silvia, nanoplástico e barreira hematoplacentária, ouvi comentários. Nanoplástico, a questão é essa, difusão por tecido. Nanoplástico, esse é o tchan. Mas tem, mesmo pesquisa de nanoplástico por difusão sobre tecido, difusão pelo tecido, é uma coisa que precisa ser vista com cuidado. E aí a gente vai discutir na aula de toxicidade, porque não é todo nanoplástico, com certeza, que passa pelo tecido, porque se fosse o pessoal que trabalha com nanocosmecêutico, ia ter muito menos trabalho de engenheirar um nanoplástico para usar em cosmecêutico, e a gente sabe que não é todo nanoplástico que difunde pela parede celular ou por tecidos biológicos. Show, mas vamos conversar. Vocês estão muito craques aqui, estou vendo comentários muito aprofundados aqui. Eu vou discutir com calma, tá? Eu posso mandar um feedback depois assíncrono dos comentários, que eu acho que esses eu não vou conseguir acompanhar. Vamos voltar para a apresentação. Então tá aqui. Então, a gente viu um pouquinho das estatísticas da disciplina, vamos para cá. Para a ementa da disciplina. Então, a ementa, ciência de polímeros, basicamente eu vou falar para vocês. Espera aí, deixa eu fechar o chat, porque senão eu vou ficar tentado a ficar olhando o chat o tempo todo aqui. Depois eu vou ler todos os comentários do chat e responder, ok? Bom, a ementa. Ciência de polímeros. Vai ser uma abordagem qualitativa. Os espaguetes não estão aqui para fazer uma brincadeira. O espaguete é um excelente, eu uso muito, é uma excelente metáfora para a gente poder falar de polímero. Então, a gente vai falar de assuntos de polímeros que todos que estão muito ligados com a questão do impacto ambiental. Então, a ideia não é falar de ciência de polímeros, a ideia é falar de ciência de polímeros aplicado a microplástico, e é disso que a gente vai falar. Então, por exemplo, o trio de física de polímeros que a gente mais usa, que a gente mais estuda, que é transição vítrea, fusão e cristalização, esse trio a gente precisa saber. E por que transição vítrea,
que é o que faz um plástico ficar maleável, uma das coisas que faz o plástico ficar maleável. Por que a fusão vai ser importante? Porque a cristalização vai ser importante. A gente vai falar na aula de ciência de polímeros. Então, se por acaso demorar muito para aparecer a ligação com o impacto ambiental, não se incomodem, ela vai aparecer em algum momento. Aditivos é muito importante. A questão da difusão é esse macarrão aqui, em relação a esse. Depois eu vou explicar por quê. E a questão dos aditivos é esse macarrão aqui. E depois eu vou explicar por quê. Mas os aditivos são responsáveis pela carga tóxica dos microplásticos. Inclusive, eu vou falar de novo quando a gente entrar em ementa, na ementa de toxicidade. Processamento vai ser importante para a gente entender por que como se faz alguns tipos de materiais e por que, se eu quero buscar, por exemplo, principalmente o pessoal da indústria que está desenvolvendo um produto, se você quer buscar um lugar onde possa ter mais substâncias não intencionalmente adicionadas, e uma categoria dessas substâncias são os produtos de degradação, a gente, num processamento de injeção, a gente tem que saber aonde eu tenho mais tensão, mais cisalhamento, onde eu vou ter mais maus tratos ao polímero num processo. Então, a gente vai falar disso bem en passant. Degradação, a gente vai conversar, é a minha área, foi onde eu fiz o mestrado, o doutorado, onde eu fiz a maior parte da minha pesquisa, e a gente vai explicar como que um polímero sai de um material praticamente, completamente inerte, bonzinho, para um material que não vai ser inerte, mas nem nos seus sonhos mais selvagens ele seria inerte. E por que a degradação torna acessível tanto os lixiviados, quanto ela pode fazer ou modular os sorvidos do meio ambiente que depois vão ser liberados quando mudar de condição do entorno, principalmente condições fisiológicas, que é a nossa principal preocupação. E uma coisa que me perguntam muito, que eu acho que eu chuto que é o assunto que o pessoal mais vai gostar nessa disciplina, principalmente o pessoal da pós, é a preparação de microplásticos ambientalmente relevantes. Porque é muito comum a gente querer fazer pesquisa. Gente, eu vou só dar uma paradinha no chat para garantir que vocês estão aqui rapidinho, tá? Mas depois eu volto o chat, tá? Eu vou deixar o chat livre para vocês daqui a pouco. Só vou dar uma paradinha aqui para vocês ficarem comigo aqui. Pera aí, ó. Já volto o chat, tá? Uma coisa que acontece bastante é você escolher o polímero que tem à mão para fazer o microplástico, para trabalhar com o vetor, para ver a ecotoxicidade de alguma coisa que você está estudando, de algum vetor que você está estudando. Então, por exemplo, você vai pegar um polietileno, que tem flutuabilidade positiva. Depois eu vou explicar o que é isso, mas em resumo, vou explicar direito o que é isso, mas em resumo é aquilo que, mesmo com uma turbulência forte, ele tem muita resistência aí para o volume de água, aí para o volume, aí compor a coluna d'água. Vai ficar lá em cima. Você vai estudar uma espécie bentônica, qual é o ponto? Tem ponto. Tem ponto. Você quer estudar o que é lixiviado, o que é dessorvido, faz sentido. Agora, é muito difícil você ter uma relevância ecológica alta se você tem um microplástico que não vai participar do entorno daquele invertebrado, e às vezes as pessoas gastam uma energia enorme para fazer aquele microplástico que tem flutabilidade positiva e que raramente vai participar do sedimento, para ele poder ter contato com um ouriço do mar, uma espécie aí. Então, esse tipo de coisa é legal da gente discutir, é importante para você desenhar seu experimento. E é importante aprender a quebrar microplástico, porque essa é uma coisa que todo mundo me pede ajuda. Às vezes eu recebo pedido de colaboração só para receber microplástico, e não preciso, isso não é uma colaboração. Eu dou o microplástico que tem aqui, mas todo mundo tem que aprender a fazer o seu microplástico. Aprender o que é uma transição Vitra. A transição Vitra vai ajudar muito a vocês aprenderem a quebrar um plástico. E até para quebrar o plástico, você tem que aprender a quebrar ele de maneira ecologicamente relevante. E aí isso a gente vai discutir na aula de ciência de polímeros, provavelmente no fim, é o último tópico de ciência de polímeros. Ok? Então, essa é a ementa de ciência de polímeros. Toxicidade.
A gente vai falar das substâncias intencionalmente adicionadas e das substâncias não intencionalmente adicionadas. É um assunto consolidado, mas é um assunto que dá debate. Então, a gente vai abordar isso, é o começo do assunto toxicidade. Sorção e desorção, o que é isso e quando que isso acontece. Difusão por tecidos, a diferença de micro e nanoplásticos. E, assim, nada do que se fala, quando a gente fala em nanoplástico, em microplástico, assim, uma coisa que vale para um, vale para todos. Então tem que tomar muito cuidado. Nanoplástico difunde por tecido. Difunde. Nem todos do mesmo jeito, nem todos com a mesma velocidade, e nem todos fazem isso impunemente. Imagina um nanoplástico esférico, que é como se vende a maior parte dos nanoplásticos que você vai comprar, porque é muito difícil fazer nanoplástico. Esse nanoplástico, ele é feito por emulsão, poliestireno por emulsão. Esse nanoplástico, ele é praticamente inerte. Ele vai passar muito fácil, porque ele não tem aresta. Um nanoplástico de verdade, ele tem aresta. Ele é mais rígido. Para passar pelo tecido, você tem que ter maleabilidade também. Isso é uma coisa que faz parte do desenvolvimento cosmecêutico. A gente tem que ver o quanto um nanoplástico é ecologicamente relevante para a pesquisa. E mesmo que ele não seja ecologicamente relevante do ponto de vista de ser muito parecido com um nanoplástico ambiental, não quer dizer que a pesquisa não vale. Não quer dizer que não tem pergunta científica que você não possa responder com esse nanoplástico. Mas você tem que tomar cuidado com a pergunta científica que você está fazendo e com a conclusão que você está tirando. Beleza. Então, essa discussão a gente vai fazer. Distribuição homogênea ou acúmulo, que é um assunto que eu gosto de pesquisar, a gente vai discutir isso. E revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Eu dou aula de escrita científica também, e é uma confusão muito comum quando eu vou falar de revisão sistemática. Eu nem aceito mais revisão sistemática na minha disciplina. É uma disciplina de escrita científica instrumental. Então, o aluno vem com os dados prontos, ele sai com o artigo escrito. Então, a gente escreve o artigo com todas as etapas, faz análise dos resultados. Ele não pode se matricular sem os resultados prontos. E para uma revisão sistemática, os resultados prontos é o levantamento dos artigos que entram na revisão sistemática. E só dá problema, porque o pessoal não entende bem o que é uma revisão sistemática e confunde com uma revisão narrativa. E a revisão sistemática é fundamental para você fechar um debate. Então, café faz bem, café faz mal. Ovo faz bem, ovo faz mal. Você quer achar um paper que diz que ovo faz bem, você vai achar. Você quer achar um paper que ovo faz mal, você vai achar. Eu adoro essa flexibilidade quando eu tenho que discutir na minha família que eu posso comer bacon. Porque vai ter um paper que diz que bacon é ótimo. Vanessa? Alô? Pronto. Vai ter um paper que... Deixou aberto, professor. Oi? Continua aberto. Ah, agora fechou. Fechou? Show. Então, você vai achar um paper que faz o seu ponto, você vai achar onde você quiser. Tem o Gilson Volpato, que é um cara que tem cursos no YouTube sobre escrita científica, é um cara fantástico, recomendo muito. Ele, quando ele fala, ele tem um vídeo sobre discussão, e ele chama isso de discussão fofoca. Quando você pega o seu resultado e fala, tive esse resultado, como fulano de tal. E esse outro, como ciclano de tal. E aquele outro, como beltrano de tal. Você vai achar o que você quiser para corroborar o seu resultado, você vai achar. Não quer dizer que está certo. Então, a revisão sistemática, ela veio para colocar ordem nessa bagunça. Ela nasceu com o pessoal da medicina, foi para o pessoal do ambiental, tanto que tem protocolos bem estabelecidos para você fazer uma revisão sistemática. A revisão sistemática, ela idealmente, se você vai fazer uma revisão sistemática, outra pessoa que quiser fazer a mesma revisão sistemática, ele tem que chegar no mesmo lugar. Então, idealmente, ela tem que ser reprodutível. E para isso tem que ter uma série de passos. E para a medicina, o pessoal usa o protocolo PRISMA. Não é perfeito, não é ideal, mas é uma iniciativa muito legal. Para ambiental, o pessoal usa o ROSES, que não é ideal, não é perfeito, mas é muito legal. Então, você sempre tem que adaptar para a sua realidade. Mas você tem protocolos para garantir que aquela revisão sistemática responde muito bem àquela uma pergunta que você tem. E aí a revisão sistemática vai ter que estar aqui, porque a gente tem muitos
muitas discussões polêmicas em relação ao microplástico. É um assunto emergente, é um assunto que desperta paixões. O que a gente faz para remediar a poluição plástica? Sempre tem essa questão de contrapor diferentes segmentos da sociedade, o que não é produtivo, na minha opinião. E a gente tem que fazer essa discussão baseada em fatos. Esses fatos a gente levanta com revisões temáticas. Porque se eu quiser achar que microplástico não faz mal, eu vou achar. Se eu quiser achar que microplástico faz bem, eu vou achar. Vou achar paper falando que microplástico resolve o problema, remedia o sistema. Eu não concordo, mas você vai achar. Você vai achar que faz mal, você vai achar que faz bem, você vai achar que é um demônio, você vai achar que é um anjo. Então, o que a gente faz é uma revisão sistemática. E aí eu vou mostrar para vocês o que é uma revisão sistemática legal. Essa aqui, especialmente, é a que eu mais gosto. Muito bem feita. E aí a gente vai tentar responder essa pergunta sobre toxicidade a partir de revisões sistemáticas. Principalmente essa que eu estou mostrando aqui no slide. Parte de monitoramento. Então, a parte de monitoramento, está tudo certo aí? Espera aí, deixa eu só checar. Eu estou recebendo uns barulhos de fone. Deixa eu desativar o microfone de todo mundo. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, show. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Daqui a pouco eu reativo de novo para a gente conversar. Coleta, separação, caracterização e identificação. Todo mundo que quer saber como é que está o microplástico, em algum lugar, vai ter que fazer isso tudo. Não necessariamente identificação. Muita gente fica frustrada porque não identifica. Mas até a caracterização, você já prestou um serviço gigantesco para a sociedade. E isso dá para fazer com muito pouco recurso. Então, isso é importante da gente ter em mente, né? Fazer a identificação, você pegar uma amostra de 100 fragmentos de microplástico, que são importantes para você entender um sistema que você está estudando, e você se preocupar em terminar o seu trabalho fazendo um micro FTR desses 100, é muito trampo, não é a sua área. Se você não tem um micro FTR, tem que fazer uma colaboração. É um trampo. Não sei se vale a pena. Às vezes vale, às vezes não vale. É uma coisa que precisa ser discutida. Então, a gente vai discutir. Então, coleta. Como é que a gente faz a coleta? Com em diferentes ambientes. Então, o básico de coleta eu sei, a gente vai discutir, mas nós vamos chamar gente que faz coleta em diferentes ambientes. Então, a Andréia vai falar de coleta em rio. Então, é ela que vai contar os bastidores, como que a gente vai fazer as coisas, como que acontece a coleta na vida real, não nos artigos. Nos artigos eu posso falar, na vida real quem fala é a Andréia. No solo, eu vou chamar outra pessoa. No ar, uma terceira pessoa. E aí a gente vai conversando com as pessoas que são especialistas no tema. A separação, ela acontece de alguns modos, principalmente por densidade, vamos discutir isso. Tem algumas coisas inovadoras para microplásticos específicos, mas em geral é densidade e digestão. Caracterização, para quem não sabe a diferença de e eu não sabia até. Quando eu comecei a entrar na área de ambiental, aí eu comecei a aprender os jargões da área de química ambiental, eu aprendi algumas coisas. Então, eu sempre achava que caracterização e identificação era a mesma coisa. Caracterização é você identificar as características daquele fragmento. Identificação é você dizer quem é. Então, por exemplo, a minha caracterização é um sujeito moreno, grisalho, acima do peso, 1 metro e tanto. Essa é a minha caracterização. A identificação é, esse cara é o Walter. Isso é identificação. Então, a identificação é você falar, isso aqui é o polipropileno, isso aqui é o polietileno, isso aqui é o poliestireno. Ok? E essa é a parte mais chata. Chata não, é legal. É a parte fantástica. Eu adoro essa parte. Mas é uma parte muito trabalhosa. E o pessoal da química analítica trabalha muito para reduzir o tempo dessa análise, para o pessoal de monitoramento poder trabalhar melhor. Porque aí a gente ganha tempo. Então, esse é o santo graal do pessoal da analítica, é facilitar a vida do pessoal que vai para campo e fazer a coleta. É fundamental. Juliana, quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir o microfone. Fala, Juliana. Juliana levantou a mão. Juliana Peixoto e Juliane Pereira. Juliana saiu. Juliana? Ó, Juliana, vou deixar o fone aberto, me dá um toque quando você
conseguir acesso ao seu microfone, tá? Já deixei o fone aberto de novo, me dá um toque aí. Vou continuar aqui. Falso positivo e negativo. Não tem nenhuma técnica que vai dar 100% de positivo e também não vai ter nenhuma técnica que vai dar nada de negativo. Então, você vai trabalhar com uma incerteza, sempre, sempre. E a gente vai falar disso, como a gente lida com isso. E o controle de qualidade. O controle de qualidade está no slide seguinte. O controle de qualidade é fundamental. Esse paper, do qual a gente vai falar, da Andrea, do pessoal, do Marco Grassi, da UFPR, Crislane Larissa, Jéssica Norton, Pedro, que foi capa da JBCS, um paper muito legal, que vai fazer, está em inglês, mas vai fazer parte do nosso acervo de leitura. Esse paper, eles fizeram uma coisa bem legal, olha só, eles pegaram aqui os trabalhos sobre análise de microplástico na América Latina. E aqui, ó, os trabalhos em preto são os trabalhos que não têm... Oi. Ai, agora deu certo. Não, eu tive que Juliana, atualizar. pode falar. Eu tive que atualizar a página aqui, porque não estava saindo o meu áudio, eu acho. Agora saiu. Não, excelente. Bom dia. Obrigada aí pela oportunidade, pela disciplina. A minha pergunta, na realidade, seria se também será abordado algum tópico relacionado a plásticos multicamadas. Ah, agora vai. Agora excelente. Que você falou, vai. Maravilha, sim, porque você estava falando da identificação e caracterização, aí, enfim, me veio, como também é do meu interesse, né, também me veio à cabeça se a gente abordaria isso durante a disciplina. Não, vou falar. Agora que você falou, eu vou te pedir para entrar no Google Doc e colocar esse comentário. Tá ótimo, obrigada. Aí eu vou pegar o Google Doc e vou fazer um levantamento e aí eu vou inserir esse comentário, sim. Excelente, obrigada, professor. Obrigado, Juliana. Matheus, pode falar. Professor, você está bem? Estou te ouvindo, pode falar. Professor, desculpa, mas eu não posso perder essa oportunidade, porque faz tempo que eu estou tentando entrar em contato com a Juliana, e só para falar que foi ela que inspirou o meu projeto de doutorado. Ah, que legal! Como? Olha só! Olha que bacana! Eu vi o seu paper no Journal of Hard Materials, né? Então eu trabalho com a parte de isolamento de bactérias termofílicas para degradar o LDPE. Olha que bacana, Matheus, me manda um e-mail que a gente conversa melhor. Excelente, excelente. Matheus, muito boa intervenção. O dia que acontecer isso comigo, eu também vou ficar muito feliz. Imagino que a Juliana deve estar com um sorriso de orelha a orelha agora. Puta, certeza. Ótimo. Legal, parabéns. Bem Pô, bacana. massa. Legal, parabéns, Juliana, e obrigado, Matheus. Legal você ter comentado isso. Show de bola. Ó, agora eu tô curioso, quero ver o artigo também, manda para mim. Com certeza. Olha, obrigado. Aqui, olha só para vocês terem uma ideia de como controle de qualidade é importante. Em vermelho são os artigos que apresentaram um controle de qualidade mínimo, razoável, e os que não apresentaram. E isso acontece porque a gente está numa fase de transição. A gente não tem ainda uma norma para quem trabalha com microplástico. A gente tem agora um conjunto de boas práticas que as revistas estão pedindo, então estão ficando universalmente aceitas. Mas é só para mostrar como tem paper publicado e que não tem controle de qualidade. Olha que interessante. Aqui é concentração de itens por metro cúbico, né? Logaritmo. Aqui, marinho. Os que fizeram controle de qualidade estão tendendo a ocupar a metade, a mediana do box plot para baixo. Os que não fizeram controle de qualidade, que estão com uma concentração maior, do box plot da metade para cima. Dá para a gente pensar que os que não fizeram controle de qualidade provavelmente inseriram fragmentos nas suas amostras por falta de controle de qualidade, que é uma coisa que tem que ter. Fez qualquer experimento com microplástico, fez coleta, está processando as amostras. Processamento foi uma das palavras que estava lá no cloud, quando eu pedi para vocês usarem o Menti no último slide. Tem que pôr, tem 10. O seu espaço é de 10 processamentos, 10 amostras, 2 tem que ser controle. Você processa nada. Para saber qual é a contribuição do seu sistema de processamento na contagem. Então, isso tem que estar na sua vista. E olha esse aqui que legal. Vou até aumentar aqui um pouquinho.
Depois eu diminuo, só para vocês verem melhor. Isso aqui é um slide de uma apresentação que eu assisti. Então, é desse paper aqui, mas eu não peguei do paper, peguei da apresentação de uma funcionária do EPA, americano. Isso aqui é um trabalho interlaboratorial. Então, o pessoal manda uma amostra para muitos laboratórios. Eu preparo essa amostra e mando para 30 laboratórios. Eu sei qual é a concentração dessa amostra. Ou pelo menos eu acho que eu sei, de acordo com os meus protocolos, com a minha análise, que eu acredito que é boa. Aí eu mando para todo mundo, e todo mundo faz análise seguindo um determinado protocolo. E manda os resultados para mim. E aí eu comparo todo mundo. Olha só, deu de 0 a 2.000 partículas por litro. Então, um trabalho interlaboratorial, primeiro, é para saber se o protocolo está sendo legal. Não está. Segundo, para saber se você, aonde você está nesse protocolo. Está na média? Está na média dentro do desvio? Está na média fora do desvio? Você tem que rever seu processo. Então, isso aqui é só para mostrar como a área está aprendendo a lidar com os protocolos. Então, a gente vai discutir isso aí. Isso é sobre monitoramento. E, por fim, Eric, pode falar. Tá aberto o fone? Eric Marques Fernandes. Tem uma fila já, podem falar. Bom dia. Marcos Fernandes, de Rio Verde. Oi, Marcos. Prazer estar aqui com todos vocês. Já deixo o meu abraço a todos e ao professor pelo convite de estar participando dessa disciplina. Uma pergunta, Walter. Eu trabalho com resíduos sólidos e resíduos líquidos aqui no campus do IEF. Pelo que você está informando, esse processo do estudo dos microplásticos é bastante... por não existirem protocolos de controle de qualidade, ele é novo, certo? Então, para as análises de água, de controle de qualidade de água, ainda não existe uma metodologia definida, por exemplo, para as prestadoras de serviço em relação a esse tipo de material? Não existe, Marcos. Obrigado pela pergunta e pela participação. O protocolo, do que eu acompanho, a Califórnia é o lugar que está com o esforço mais concentrado, pelo menos o esforço transparente. Eles abrem, eu sei quem está fazendo, sei quem está colaborando, eles falam no Twitter, avançamos no desenvolvimento do protocolo para água potável. Então tem um pessoal trabalhando com isso. Tem muita gente trabalhando. Esse é o que eu acompanho mais. E todo mundo está buscando desenvolver um protocolo, o que não é simples, não é só filtrar água, fazer um protocolo de identificação, tem que ter todo o parâmetro certinho para quem quiser fazer, tendo um técnico treinado, ele consegue fazer. Então não pode ser o cientista a fazer. Então o desenvolvimento de protocolo tem que varrer toda a possibilidade de dubiedade ou de problema, de necessidade de um treinamento muito elevado para você ter uma conclusão. Então, não é simples, né? E você tem que garantir que que o protocolo foi feito de maneira que todo o seu sistema de tratamento de água do país ou do estado, tem o recurso suficiente para fazer aquela técnica. Então, é uma coisa que dá trabalho. Mas já tem tecnologia para a gente fazer isso. A questão é adaptar para a realidade de cada país. Mas a gente já sabe analisar a água. Mas determinar o quanto de microplástico, por exemplo, é aceitável, isso é uma coisa difícil de fazer, difícil de colocar. Mas não tem, Marcos. Então, a resposta à sua pergunta é que a gente está na infância dessa área ainda. Estação de tratamento de água também, o pessoal está desenvolvendo novos métodos para tratar água, para tirar microplástico. Você tira uma sacola, ou um fragmento grande na sua estação. Você não tira microplástico, você tira, mas uma porcentagem que não é 100%. Não vou dizer que é pequena, mas não é 100%. E ainda o lodo, ele também tem microplástico. E muitas vezes esse lodo vai virar adubo
e vai para o solo de fazenda, vai para o solo de área de recuperação. Então, é uma questão complicada. Ah, o Eric voltando. Eric? Marcos, respondi sua pergunta, seu comentário? E aí me jogou num outro questionamento, porque se não há um protocolo pronto, como eu tenho avaliado algumas legislações de potabilidade de água, também não há discussão a respeito desse assunto. Essa é uma dificuldade. Esse é um excelente comentário, Marcos. É uma coisa que a gente tem que desenvolver. Mas é uma coisa que eu falo quando a gente for falar de políticas públicas, é que a gente tem que se preparar, principalmente quem é da indústria. Quem é da indústria e quer vender para a Europa, quer vender para a Califórnia, quer vender para os Estados Americanos. Os Estados Unidos é um balaio grande, né? Mas quer vender para os estados que já estão ameaçando uma regulação desse tema, tem que se preparar antes, né? Bom, mas legal. O Eric entrou, assim como o Matheus Zabi ficou feliz de ter encontrado Juliana Peixoto, eu fico feliz de encontrar o Eric. O Eric foi meu aluno há muito tempo atrás, no curso sequencial na Unimep, agora vejo o Eric aí de novo. Eric, você tinha levantado a mão? Acho que não. Beleza, mas ele voltou aqui. Bem-vindo aí, Eric. Deixa eu voltar para cá. Walter, eu levantei a mão, eu tinha uma pergunta. Posso fazer? José Souto, desculpa, Isso. pode falar. É o seguinte, a gente estava discutindo isso na semana passada que, veja só, se até os protocolos de controle de qualidade, os resultados são tão diferentes, é possível fazer comparação entre estudos? Veja, por que a gente está discutindo isso? A gente está discutindo isso porque aqui no grupo a gente está planejando um trabalho que é de comparação de quantidade de partículas em diferentes grupos de invertebrados. E uma dúvida que a gente levantou foi essa. Veja, os estudos, primeiro que são poucos, não chega a 100 estudos, mas de 100 estudos que usaram 30 métodos diferentes. É possível fazer esse tipo de comparação? Cara, José, excelente pergunta. Eu estou tentado a falar assim, discutimos na aula do assunto, só para dar uma driblada nessa pergunta difícil. Mas eu não vou driblar, vou tentar. É o seguinte, não é impossível, mas é difícil. Norma existe para isso. A norma existe para a gente poder comparar resultados. E eu não gosto especificamente de norma quando eu vou trabalhar um assunto científico, porque às vezes eu não quero comparar resultado. Eu quero desenvolver um desenho experimental para responder uma pergunta específica. E os colegas falam, tem que fazer na norma, tem que fazer na norma. Não, eu não quero comparar resultado, eu quero desenvolver outro protocolo. Quero usar a norma como base, mas eu vou mudar a norma. Porque eu não me interesso por fazer uma comparação. Se você se interessa por fazer uma comparação, tem que ter uma norma. E a pesquisa em microplástico carece de uma norma universalmente aceita. Você tem publicações, a NOAA, ou NOAA, não lembro, a Associação de Pesquisa em Poluição no Mar. Eles têm um manual, o pessoal publica tutorial, publica manual, publica recomendação, mas não tem uma norma STM de análise de plástico, não tem uma norma BNT, ISO, DIN, não tem ainda. Então, a gente sofre com isso. Mas dá para fazer comparação? É difícil, mas dá. Eu estou trabalhando um artigo de revisão bem grande. Está dando muito trabalho. Então, por exemplo, tem pelo menos 20 modos de falar de concentração. Porque o pessoal fala em grama, em miligrama, mas tudo bem, usa grama, maravilha, eu converto. Mas você tem, por exemplo, no denominador, você tem até recipiente. Ah, coloquei tantos gramas por vaso. Qual o tamanho do vaso? Qual é a massa do solo? Tem, você encontra paper assim. Então você encontra o denominador, você encontra grama, água. Você encontra tantos microplásticos por área, tantos microplásticos por volume. Como é que você compara? Você não compara. Então você tem dificuldade. Até daria para comparar se você tem uma determinação de flutuabilidade. Ah, é flutuabilidade positiva? Tudo bem. Me dá o tamanho da rede, eu faço uma conta. Mas é sempre trabalhoso comparar estudos. Josué, né? Josué, perdi aqui. Ah, desculpa, esqueci. José, obrigado pela pergunta. É sempre difícil comparar. Você tem que ver o método, você tem que ver as unidades, como foi desenhado, e aí você consegue comparar. Mas dá um trabalho gigantesco, porque não está normalizado.
Então falta esse protocolo. Obrigado, José. Respondi sua pergunta? Quer dizer, Sim, respondi dizendo sim. que é muito difícil, né? É uma pergunta, Não, sim, uma resposta sim, que não é agradável. Para que a gente pudesse planejar, a proposta foi essa, vamos fazer um estudo comparativo. Só que começamos a discutir comparar com que base. E assim, tá, depois a gente conversa mais sobre isso. Não, tranquilo. Não, esse assunto vai ser assunto de uma aula. A gente vai discutir muito aprofundadamente nessa aula. E a gente vai ter espaço para trocar essas experiências. Eric, você tinha levantado a mão e eu senti que você abriu o microfone. escuta agora? Eric, agora escuta. Grande Cap. Bem-vindo, Eric. Prazer te ver. Bem. É só um termo conceitual, né? Quando a gente está falando de microplástico, a gente está falando que tamanho de partícula. Show. Isso vai ser o assunto da próxima aula. A aula gravada vai ser sobre isso. A gente fala de... o artigo da Cassiana tem uma figura super legal. Em geral, é de 5 milímetros para baixo. Você tem uma definição de mesoplástico. Microplástico é quando é de 5 milímetros para baixo. Aí hoje começa a ter a proposta do Small Microplastics, que é microplástico pequeno. Porque, veja só, eu vou comparar uma partícula de 100 micrômetros com uma partícula de 5 milímetros? Não dá, né? Vai ter muita propriedade diferente. Então, o pessoal já está colocando uma subcategoria aí de Small Microplastics para poder fazer algum tipo de trabalho, que é abaixo de 100 micrômetros, 0,1 milímetros. E tem nanoplástico, e aí tem outro debate. Qual é o limite para você falar assim, é nanoplástico? Abaixo de 1 micrômetro é nanoplástico. Vamos discutir isso na... Vamos discutir isso na aula de microplástico. Show de bola? Eric, obrigado pela participação. Valeu. Um abraço. Ó, e por fim, a última parte da ementa, que é política regulatória. Então, planos de ação, nós vamos nos basear muito nesse trabalho comparativo, que é bem legal, que comparou 9 planos de ação de países de 4 continentes e fez uma discussão para preparar o debate do UNEA 5.2, que foi no fim de fevereiro, começo de março, na África, porque a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi no ano passado, não conseguiu terminar o debate. Então, teve essa segunda etapa, e aí foi lá que foi decidido o Tratado Intergovernamental, o Tratado Global para controle da poluição plástica. E isso é uma coisa que vai ser desenvolvida até 2024. E a gente vai falar desse debate, sobre a possibilidade de a gente ter um tratado global que levante essa discussão sobre a poluição plástica. E os microplásticos certamente estão contemplados. Lívia Nunes, pode falar. Olá, professor. Bom dia a todos. Agradecer essa oportunidade também. Quem até indicou foi o professor Alan Krellen, lá da Universidade Federal do Paraná, mas estou morando no Ceará. E meu campo vai ser em Jericoacoara. E a pergunta, a valoração ambiental das praias de Jericoacoara como unidade de conservação. E eu achei muito interessante quando você falou da diferença de caracterização e identificação, porque na governança, assim, se eu for chegar com o gestor, eu vou chegar muito mais falando da identificação. E eu gostaria de saber se a disciplina vai abordar em algum momento sobre gestão costeira e microplásticos, assim... Eu acho que não. Gestão costeira e microplásticos não é um assunto que eu conheço. Eu conheço quem conhece. Eu vou convidar, que é o Alexander Turra. Ah, tá. Mas eu não sei se ele vai aceitar. Eu preciso ver, porque ele é muito ocupado. É difícil. Mas ele está na minha lista de pessoas que eu vou convidar. E aí a gente convida ele para aquele bate-papo. Mas você sabe, né? Você conhece ele, eu vi o pessoal se manifestando positivamente ao nome dele. Ele é ocupado pra caramba, né? Vamos ver se ele acha um tempinho na agenda dele. Ele foi o orientador do meu orientador, né? Ah, então. Talvez eu peça para o seu orientador fazer um lobby junto ao Turra. Mas acho que ele vai topar, sim. A questão... O que pode acontecer nessa questão do convite é que talvez alguma dessas conversas com os pesquisadores da área vão acontecer fora do horário da aula.
talvez a gente tenha que ver um almoço. Então, não é o ideal, mas a gente depende da pessoa ter a disponibilidade. Então, a gente vai ter essas conversas. Lívia, eu vou te pedir o seguinte, coloca esse comentário de que você gostaria de ver abordado na disciplina, essa questão, lá no Google Doc. Tá. É porque eu fiquei um pouco apreensiva, porque assim, eu disse assim, tá, é uma disciplina que realmente ela tem um brilho, e sendo que como eu estou assim, no finalzinho, é como se eu tivesse que ter assim, um pragmatismo, acho que todo conhecimento é válido, mas eu fiquei um pouco apreensiva. Será que eu vou dar conta? Porque minha pergunta é, tem o beabá e químico dos plásticos? Porque realmente não... Não, isso tem. Isso a gente vai abordar. Vai abordar. A identificação vou ensinar o que é o infravermelho, como a gente vê. O foco vai ser mais infravermelho tipo que no baby Raban. steps. Baby steps. Não, vai ser bem baby steps. Então... Mas a questão técnica da distribuição do plástico pelas praias, essa questão que o Turra faz muito bem, isso eu não sei fazer, mas eu caracterizo, eu ajudo o Turra num trabalho e a minha parte é justamente essa, a identificação, a análise do infravermelho, o que a gente pode tirar dali. Então, mas a parte técnica é com o Turra, isso é com ele. Não, eu agradeço, é porque eu só fiquei apreensiva. Será que eu vou dar conta? Será que não é uma abordagem muito mais química? Porque a minha abordagem ela é muito mais socioambiental, e aí eu vou no aspecto de governança, e aí eu tô querendo saber como é que eu poderia, de fato... Né, muito legal você ter falado isso, Lívia, obrigado. O que vai acontecer é o seguinte, se na aula tiver alguma dúvida e não tiver sido o baby step suficiente, você vai entrar em contato e eu faço um outro material com uma abordagem mais amigável. Eu agradeço, mas eu achei ótimo, porque imagine você falando com um gestor, com pessoas que geralmente estão na política, são secretários de turismo, às vezes formados em letras, né? Tipo, como acontece, ou então não tem nenhuma ligação de fato com com o tema do qual ele está, de fato, sendo um formador de opinião, você chegar e falar com propriedade sobre o microplástico. Eu acho que isso é muito importante. Então, foi uma das razões de eu assim, eu quero fazer essa disciplina quando foi apresentada. Então, obrigada e sucesso para todos nós nessa jornada. Legal, Lívia, legal, fantástico, fantástico. A ideia é que vocês tenham a condição de conversar com o químico, com o físico, com o engenheiro ambiental mais aprofundado nesses tópicos, e vocês vão falar, vocês vão saber o jargão, vocês vão poder conversar, vão entender do que ele está falando. A ideia é essa. Walter, tem a professora Mônica Costa também, que tem trabalhado bastante com gestão costeira e plástico. Ela também poderia contribuir. Ela é maravilhosa! Perfeito! Qualquer sugestão, eu peço para vocês colocarem lá no Google Doc, porque aí eu vou entrar em contato e vou convidar. Assim, porque a professora Mônica disciplina... faz um contato fácil. Legal, legal. Não, é uma disciplina que tem 200 inscritos. Acho que é do interesse do pesquisador falar com os 200 professor inscritos. Chama, porque ela é sensacional, além de ser gênero, de ser uma pessoa que realmente vai, assim... O público feminino aqui é grande, né? Então, assim, eu estou ultimamente buscando muitas cientistas, né? E é bem interessante. Legal. Vou chamar. Eu peço para vocês colocarem essa sugestão. Ótimo. Eu podia ver se no Google Doc colocava aquele joinha, né? Porque tem a sugestão e um monte de gente vai lá e valida a sugestão dando joinha. Se você puder compartilhar o Google Doc de novo, porque quem cai perde as informações do chat. Não, eu vou mandar as informações do Google Doc todas no e-mail para todo mundo. Nos e-mails que vocês receberam, aqueles e-mails eu vou manter. Tá ok? Aí eu posto de novo no fim também, para vocês terem acesso ao Google Doc. Bom, se bem que agora vocês criaram um grupo de WhatsApp, né? Então tá bom, não me incluam. Tem muito grupo de WhatsApp. Mas legal, ali vocês podem trocar. Mas, José, pode deixar. No fim eu coloco no chat os links de novo. Mas tinha Francisca, se eu não me engano, queria entrar agora também para falar alguma coisa. E a gente está indo para o último slide, então tá tranquilo, tá dando o tempo da aula. Francisca, que ela tinha levantado a mão. Yes,
Hi everyone. I don't speak any Portuguese, Hey. so this is No going to be problem. in English. I would like to know about some additives like bisphenol A, because although we're talking about microplastics and such, most of the time we put other chemicals that they prolong the microplastics life. So I would like to know if we're going to talk about it, or maybe talk about, well, in this case, maybe we'll see the Brazilian policies, but maybe talk about what Mercosur, for example, it's saying about microplastics and additives. So that way we can have a wider context about this problem. Thank you. Okay, no problem. I'm going to translate to everybody, then I'm going to answer you, okay? A Francisca, ela pediu para falar dos aditivos que estão dentro dos plásticos. Ela citou o caso do BPA e ela comentou sobre a questão dos aditivos no Mercosul. A questão acho que ela quer saber sobre a questão da política regulatória, ou política científica, ou controle, ou regulação da indústria nesse caso. E nós vamos falar disso, Esse vai ser um tema importante, porque a questão dos aditivos, hoje a gente está também num lugar onde a gente está um pouco escuro, a gente não consegue ver, falta luz nessa área. Então a gente vai abordar assim. Francisca, I translated to everybody and I answered to everybody. Now I'm going to translate to answer you. Yeah, we are going to talk about the additives. We are going to talk the BPA. It's important to talk about that, and also the other additives we use often in formulations. We are going to talk about the lacks we have, so we can regulate better the chemicals inside the plastics. It's going to be addressed by the Global Treaty we just talked about, and yeah, we are going to talk about that. But I don't have information about this topic in the Mercosur, but I think it's not going to be different to the discussions which is happening now everywhere. Okay, so I think we are going to address this topic, which is important for you. It's an answer. We can call it an answer for your topic. Yeah, maybe we could talk about it as a topic for Okay. myself. No problem. You can you can add the comment in the Google Doc or write me an mail, and we can talk about the issue you want to see addressed by the course. Okay. Okay, sure. Thank you. Thank you very much, Francisca. Agora, nós vamos falar do Tratado Global. Essa é a última parte da ementa. E, por fim, antes de abrir para comentários, vou agradecer, porque a disciplina está sendo uma correria danada para fazer essa disciplina. É um susto ter quase 300 inscritos aí. A gente tem que resolver um monte de problema burocrático aqui. O professor Francisco Stricicino me ajudou muito. Ele é do MBI aqui da UFSCar, parou comigo, tirou uma manhã e falou assim, grupos grandes, você faz assim, você faz assado, você usa essa ferramenta. Me fez a intermediação para a gente conseguir o Menti do MBI. Se não desse certo o Google Meet, a gente ia usar o Zoom do MBI. Então, foi muito legal. Essa apresentação de vocês eu terminei hoje às 6 horas da manhã, acordei de madrugada para terminar, e ela sumiu do meu computador assim que eu salvei ela, e quem me salvou foi a minha esposa, que está aí, a Saudi, que eu tive que acordar ela de madrugada para ela achar o arquivo para mim. Então, agradeço muito a minha esposa. Agradeço os 3 programas de pós-graduação que estão apoiando essa disciplina. Essa disciplina está no contexto de 3 programas, que é o PPG-BMA, o PPG-PUR e o PPG-CM, que são 3 programas do meu centro, do Centro de Ciências e Tecnologias para Sustentabilidade. Agradeço enormemente o MBI, que deu esse suporte via Francisco, a UFSCar, o CNPq, que eu entrei no Universal de Microplásticos, a CAPES, que está dando bolsa para a Bruna, que é minha aluna de doutorado, que está aqui,
A FINEP, que bancou um DLS que a gente está adquirindo, que é para poder analisar microplásticos em suspensão na água. Então, a pesquisa na área de microplásticos em água vai dar um salto aqui no meu laboratório, então vai ser muito legal. A Humboldt, que financiou junto com a CAPES a minha ida ao laboratório do professor Hillig, para aprender a mexer com microplásticos em solo. E a FAPESP, que não está me bancando nada nesse momento, mas está avaliando um projeto meu e vai bancar. E eu estou agradecendo, porque depois que eu agradecer, eu tenho certeza que ela não vai ter coragem de negar meu projeto. Então, eu estou agradecendo a FAPESP também. É isso. Então, a apresentação da disciplina acaba aqui. Abro para vocês. Eu vi, tem muitas perguntas aqui no Google Doc. Tirei já o compartilhamento da tela, mas estou abrindo aqui. Lindo de ver, tem muitos comentários e perguntas e apresentação. Gostei. Está aberto para todo mundo ler. Eu vou ler tudo e vou elaborar uma resposta e mando via vídeo para vocês assíncrono, tá bom? E deixa eu abrir o chat para quem quer fazer algum comentário final ou mandar pergunta. E o microfone está aberto. Alguém quer fazer algum comentário? Suzana, pode falar? Bom dia, Walter. Obrigada pela oportunidade. Eu estou falando aqui da instituição IF Goiano, Sudoeste Goiano, tá, de Goiás. Eu estou aqui participando para o aperfeiçoamento, né, profissional. É uma temática de bastante interesse que eu tenho, desde que eu trabalho aí, tanto com tratamento químico de efluentes, né, aplicação eletroquímica em degradação, e também monitoramento de águas de rios e nascentes aqui na região. Então, acho que a disciplina, ela vai, assim, somar muito com o que a gente precisa de atualização nessa temática. Muito obrigada aí pela oportunidade. Legal, legal. Obrigado pelo comentário, Suzana. Bem-vinda aí. Ó, eu tenho que colocar aqui. Alguém pode colocar os links do Microplast 1 e Microplast 2, que é do Google Doc e do Wonder? E, bom, eu quero fazer um comentário final, que foi muito legal vocês estarem aqui. Quero agradecer a presença de todos os alunos. 201 alunos, depois de 1h45 de uma atividade online. Estou achando fantástico. Eu não esperava mesmo. Eu achei que ia vir uns 100 alunos. Então, foi fantástico. Me manda e-mail, qualquer demanda aí, alguma coisa que vocês querem sugerir ou alguma coisa que não está dando certo para vocês, quero ajudar vocês. E Mise, obrigado. Pessoal, a Mise mandou no chat agora, o Microplast 1 é o Google Doc e o Microplast 2 é o Wonder. Então, beleza. É isso. Agradeço muito a presença de vocês. Vamos aprender juntos e vamos tocar esse barco. Pedro perguntou se vai ter um AVA. Não. Eu pensei em abrir um AVA no Moodle aqui da UFSCar, eu gosto bastante de usar o Moodle, mas como tem muita gente de fora do e-mail da UFSCar, eu achei que ia dar muito problema. Então, eu estou usando ferramentas fora. Renata, pode falar. Eu acho que alguém até comentou ali no chat, mas é muita gente, né? Então, a gente acaba se perdendo. Você poderia mandar para a gente a ementa certinho, o número de créditos, para a gente conseguir validar a disciplina depois? Tá, a ementa do curso oficialmente aqui na UFSCar é exatamente essa que eu coloquei nos slides, que está na propaganda do Facebook, do LinkedIn, mas eu mando para você de novo. Que eu lembro que acho que eu vi no programa de monitoramento ambiental, biotecnologia, eu acabei não encontrando a ementa certinho, sabe? Mando. Aí vou pedir para você colocar no Google Doc, para eu conseguir lembrar que eu tenho essa demanda aí. Okay. Coloca lá no Google Doc, eu disponibilizo a ementa junto. Alguém perguntou alguma coisa de validação também, só para lembrar, eu acho que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, vou responder depois com o Google Doc. A validação da disciplina, ela depende do programa em que você está. Acho que fui eu mesmo. Foi você? Eu estou respondendo. Ela depende do programa em que você está. Então, quem valida, a validação da disciplina no seu programa, ela não depende da UFSCar. O que a UFSCar faz, ela tem, a disciplina está aprovada nos 3 programas, ela vai ser, os alunos especiais vão ser matriculados, os formulários têm muitos problemas, esqueci de falar, tem muita coisa, tem endereço,
tem um RG, nome tem RG, e-mail tem sigla de estado. Então, a gente está tentando consertar, mandei os e-mails. Na hora de fazer a inscrição, o sistema talvez não aceite, aí a gente vai ter que entrar em contato. Mas todo mundo que a gente inscreveu vai ter direito ao certificado, e aí com esse certificado e os dados da disciplina, na sua instituição, você faz o trâmite. Aí depende da sua... Aí a UFSCar não tem mais o que fazer. O que eu posso fazer é dizer assim, a disciplina existiu, posso escrever uma cartinha, posso falar bem de você. Ela foi na disciplina, participou bastante, eu não posso fazer mais do que isso. Então a validação é mais do muro da sua instituição para dentro. Carolina levantou a mão. Olá, Walter, bom dia. Só Olá. uma consulta. Não entendi bem como seriam os encontros a partir de agora, os síncronos e assíncronos. Se podia repetir isso. Posso responder em português? Sim, claro, claro. Obrigado. Vale. Meu inglês é macarrônico. O meu espanhol é macarrônico. Vale, tranquilo. Os encontros síncronos vão ser nesse horário, toda terça-feira, das 8 às 10. Nos encontros síncronos, a gente vai discutir os vídeos que serão enviados. O vídeo dessa semana vai ser enviado até amanhã, com o artigo. E ele vai ser divulgado no e-mail cadastrado por vocês. Então, os e-mails que eu mandei para todo mundo, com cópia oculta, né, que eu mando para mim e vocês recebem, porque assim eu não divulgo o e-mail de todo mundo para todo mundo. Nesse e-mail eu vou mandar o link do YouTube, que é o meu canal pessoal do YouTube, vai estar lá disponível, aberto, e o artigo vai estar com o link, e às vezes eu mando até o PDF, eu vou ver ainda, porque às vezes a revista gosta de ter a estatística de acesso, para ela saber que ela está atingindo o público, né? Então acho que é mais justo com a revista, talvez mandar o link, se é acesso aberto e tal. Mas se tiver alguma dificuldade de acesso, eu mando o arquivo. E aí o que vocês têm que fazer é ler o artigo, quando tiver, e ver o vídeo. E aí, no encontro síncrono, tirar a dúvida e participar das dinâmicas para a gente discutir esse assunto. Beleza. Então, sempre na próxima terça-feira, às 8 da manhã, e conversamos o que foi enviado na semana. Tá, exatamente, exatamente. Obrigada. Obrigado a você, Carolina. Bem-vinda. Graças. Alguém levantou? Alice Pita? Oi, Walter. Oi, Alice. Tudo bom? Queria agradecer. E eu sou a Alice, a gente vai fazer o experimento de degradação de microplásticos em plantas aqui na URGS, junto com a Andréia, lembra de mim? Alice, claro! Pois é. Puxa vida. Sofri um tombo de bike, então estou aqui de molho no sofá. Melhoras. Obrigada. E a minha pergunta é... Queria saber se as alunas de graduação, as ICs que vão estar ajudando no experimento, poderiam participar da disciplina. Eu não as sugeri que elas inscrevessem, porque eu achei que elas não pudessem, eu achei que a graduação não pudesse participar. Mas hoje eu vi que você falou, né, que tem pessoal da graduação participando. Sim, a graduação ela pode participar, inclusive com direito de certificado, agora não mais, né, acabou a inscrição. Porque, assim, não dá para eu pedir para o pessoal do programa continuar aceitando inscrição agora, mas como ouvinte pode, manda um e-mail para mim, eu tenho uma listinha de ouvinte minha, eu insiro, pode participar, não tem problema. O aluno ouvinte, ele não é só ouvinte, ele é um aluno falante também, fiquem à vontade. O aluno ouvinte, ele pode participar da disciplina integralmente, só não vai ganhar o certificado. Ah, tá bom. Mas ele vai entrar na minha listinha e o e-mail que eu mando para dizer, a aula já está pronta, o artigo é esse, tem esse comentário, assim, o acompanhamento da disciplina vai ser por e-mail, manda para mim os e-mails, eu escrevo. Eu vou pedir para elas colocarem ali no Google, no formulário, que eu acho que fica mais fácil, né, onde o pessoal está mandando as perguntas. Não. No formulário não, no Google Doc aqui? No Google Docs, Não, vamos manter esse Google Doc para o que ele está sendo agora, para os alunos já inscritos. Tá, beleza. Manda então mim, elas mandam por e-mail mesmo. Isso. Para a ferramenta ficar exclusivo para isso. Tá ok, então. Obrigada. Tá bom? Alice, prazer te conhecer. Igualmente. Vamos tocar esse barco aí. Obrigado pela participação. Valeu. Obrigada a você. Agora, acho que é isso, né? Tem um monte de comentários aqui, eu vou ler no chat, eu recebo quando acabar a aula, o sistema, a UFSCar manda para mim.
E é isso. Agradeço a presença de todos. Semana que vem a gente está aí de volta. Tá bom? Valeu, gente. Valeu. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau, obrigada. Valeu, bom dia para todos. Bom dia. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado, Ana. Valeu, gente. Bye, professor. Thank you for the class. Bye. Thank you, Francisca. I wait for your email. Okay, I put it in the comments of the entire In the Google Docs. on the Google Docs, so Perfect. have fun with it. Thank you very much. See you. See ya. Obrigado, professor Walter. Obrigado, Vinícius. Valeu. Tá bonita a Grande sua casa aí abraço aí. atrás. Valeu, grande abraço aí. Bom Valeu, dia. até mais.